Você adora quando tem spoiler aqui no canal, né? Pois é, eu tô sabendo disso. Logicamente, por causa dessa informação, no dia de hoje nós temos um spoiler importantíssimo para discutir na nossa redação. Eu vou discutir com vocês sobre o tema de civismo e cidadania. Toda essa nossa discussão surgiu a partir de uma postagem do INEP falando diretamente sobre a questão do civismo e da cidadania. Eu que estou sempre lá observando para nós se pode ou não ser um spoiler da redação, liguei o meu alerta, falei, opa, isso pode ser spoiler para a redação, hein? Será que o aluno saberia escrever sobre civismo e cidadania? Se você não saberia como escrever sobre esse tema, fica aí que eu vou te contar tudo. Possíveis teses, argumentos, repertórios e até mesmo propostas de intervenção. Então, fica de olho. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um possível spoiler do MEC, civismo e cidadania no Brasil, spoiler muito interessante, muito importante para nós. Primeiro a gente tem que entender o que é o civismo. O civismo vem da palavra latina civis, que significa nada mais e nada menos que cidadão. Quando nós falamos do civismo ou agir com civismo, nós estamos pensando nas pessoas que conseguem seguir as regras sociais, as regras de boa convivência. Essas pessoas são os indivíduos que têm o civismo. E aí, logicamente, fica fácil para nós. Como tese, você defenderia que o civismo e a cidadania, eles são extremamente importantes, extremamente necessários na sociedade brasileira. Mas, muitas vezes, as pessoas não agem com civismo, muitas vezes as pessoas não respeitam a cidadania, o que é algo extremamente problemático, o que é algo extremamente preocupante, e essa será a nossa discussão como tese. E aí eu vou levantar para vocês alguns possíveis argumentos interessantes. Nosso primeiro argumento é a relação entre o civismo e a cidadania. Você precisa saber que se você é uma pessoa que respeita as regras que regem o grupo, querendo ou não, você está sendo um bom cidadão. Quando a gente pensa na cidadania, nós estamos pensando na consciência e na possibilidade de seguir os direitos e deveres. Estamos pensando em você ter uma boa convivência com outras pessoas, querendo ou não, e de você fazer as suas obrigações como cidadão. Estou pensando naquele indivíduo que vai votar, estou pensando naquele indivíduo que vai se preocupar com a própria democracia, estou pensando naquela pessoa que vai agir de acordo com as nossas leis propostas e de acordo com a própria Constituição. Então, de certa forma, a gente pode entender que todo mundo que tem civismo, de alguma maneira, está sendo também um bom cidadão. As palavras civismo e cidadania são palavras muito semelhantes. A grande diferença é que a palavra civismo, ela pensa basicamente nessas regras sociais, enquanto a palavra cidadania ela vai um pouco além. Ela pega também algumas definições um pouco mais políticas. Mas esses termos eles podem ser considerados quase sinônimos e ambos são muito importantes na nossa sociedade. Um segundo argumento muito importante, uma segunda discussão muito importante, seria a relação entre o civismo e o patriotismo. Civismo e patriotismo são termos que de certa forma se associam. Se você tem um bom civismo, se você age de acordo com as regras sociais, se você respeita o próximo, se você respeita a comunidade, se você respeita a sua nação, você de certa forma está sendo também patriota. Ser patriota seria basicamente você reconhecer os símbolos nacionais, seria basicamente você reconhecer os elementos que regem a nossa sociedade. Conhecer hinos, símbolos, bandeiras, valorizar os elementos da cultura e da tradição nacional. Ou seja, se você tem civismo, você também será de certa forma um pouco mais patriota. E por isso mesmo me faz pensar que esse tema pode ser um tema interessante para a redação do Enem, principalmente se vier a ideia de fazer uma redação que esteja alinhada ideologicamente ao governo atual. Você pode pensar também e problematizar bastante
que nós discutimos muito pouco sobre a questão do civismo nas escolas. Há pouco debate sobre essa questão, há pouco ensinamento sobre essa questão. E aí, logicamente, se as pessoas aprendem pouco sobre civismo, a tendência é que elas não tenham comportamentos tão cívicos assim. O que nós sabemos que é um grande desafio, o que nós sabemos que é um grande problema. Antigamente, nós tínhamos nas escolas educação moral e cívica. Não acho que a gente deveria ter educação moral e cívica, que seria para nós um vestígio ainda, um resquício do período ditatorial. Mas seria interessante que nas instituições de ensino nós discutíssemos pelo menos um pouco sobre o civismo, sobre a importância de ser um indivíduo cívico, que respeita o próximo, que respeita a coletividade. Seria uma discussão extremamente importante e interessante. Além disso, você pode comentar sobre a falta de discussão sobre esse assunto, por exemplo, nas redes sociais. Nós temos poucas discussões e nós temos poucas propagandas, por exemplo, que alertem sobre a importância do civismo. A gente poderia falar mais sobre esse assunto na internet, a gente poderia falar mais sobre esse assunto na mídia como um todo. Penso principalmente em redes sociais porque poderíamos gerar esse sentimento cívico um pouco mais forte na juventude, o que é de grande importância. Uma coisa muito legal para o seu texto, que você pode colocar também como argumento, seria que no Brasil nós somos um país de tão pouco civismo que nós somos conhecidos pelo nosso jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro é essa tentativa de levar vantagem diante do próximo. Se a gente quer levar vantagem diante do próximo, isso significa que nós não estamos sendo cívicos, nós não estamos respeitando a coletividade. Não respeitar a coletividade a gente pode considerar um grande problema, um grande desafio, e o jeitinho brasileiro representa, de certa forma, essa tentativa de favorecimento individual. Quando uma pessoa fura uma fila, quando uma pessoa cola numa prova, em todas essas situações nós temos essa tentativa de favorecimento individual, e nós sabemos que isso é extremamente problemático. Você pode aproveitar o jeitinho brasileiro para emendar um repertório, que é o repertório da Lei de Gerson. Vocês sabiam que o jeitinho brasileiro é também chamado de Lei de Gerson? Por que eles chamam o jeitinho brasileiro de Lei de Gerson? Porque o Gerson, jogador de futebol, que foi da seleção brasileira na década de 70, ele fez um comercial para o cigarro Vila Rica. E no finalzinho desse comercial ele fala assim: eu fumo Vila Rica, é porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E quando ele fala esse eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele está literalmente levantando para essa ideia do jeitinho brasileiro. Então nós temos um segundo apelidinho para o jeitinho brasileiro, que seria a Lei de Gerson. Se você contar no seu texto um pouquinho sobre a história da Lei de Gerson, você consegue problematizar e consegue trazer um repertório muito legal. Além do repertório da Lei de Gerson, caberia também para vocês discutir sobre o Zé Carioca. Não sei se você sabe, mas o Zé Carioca foi feito pelo Walt Disney em uma viagem ao Brasil. Pediram para que ele fizesse um personagem que fosse tipicamente brasileiro e ele resolveu fazer o Zé Carioca. O Zé Carioca, como todos nós sabemos, um papagaio malandro que não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, quer mesmo é curtir a vida. Essa é a maneira como o Walt Disney enxergava os brasileiros. Por quê? Porque nós não temos civismo, porque nós somos muitas vezes dominados pelo jeitinho brasileiro, o que nós sabemos que é extremamente preocupante. Você pode comentar também sobre essa questão da falta de patriotismo e da valorização do nosso país. Tem um canal aqui do YouTube chamado Small Advantages, que tem um vídeo chamado Brasileiro Odeia o Brasil. Você pode utilizar esse vídeo como repertório sociocultural. No vídeo você tem um indivíduo norte-americano que problematiza a maneira como o brasileiro lida com o próprio país e com os elementos nacionais. Falta de patriotismo, falta de nacionalismo, falta de reconhecimento da própria nação, e você pode problematizar essa questão demais utilizando este canal no YouTube chamado Small Advantages, que é um canal muito interessante e muito bacana. Pensando nessa questão, precisamos de propostas de intervenção, nossas cremosíssimas propostas de intervenção. Uma primeira proposta de intervenção para nós seria que discutíssemos sobre a questão do civismo nas escolas brasileiras no ensino básico. E isso deveria ser de responsabilidade do Ministério da Educação. Por que é necessário discutir sobre civismo no ensino básico? Para que as pessoas aprendam desde sempre como elas devem se comportar diante da coletividade. Para que as pessoas aprendam desde cedo qual deve ser o comportamento ideal. E aí a gente coloca isso a cargo do Ministério da Educação.
Além disso, você pode falar para que tenhamos propagandas que desenvolvam esse sentimento, essa ideia do civismo na população, que seria algo de grande importância, de grande relevância. Propagandas que contem o que é o civismo, por que ele é relevante, como as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem agir de fato, seria algo fundamental e muito precioso pensando diretamente nesse tema. E aí você pode colocar isso a cargo do próprio governo federal, que seria o representante desse tipo de pensamento. Por último, você pode colocar uma proposta a cargo do Ministério da Justiça, que tenhamos punições mais efetivas, que tenhamos punições mais radicais, as situações que envolvem os pequenos delitos, as pequenas corrupções do dia a dia, o jeitinho brasileiro, que a gente consiga ter punições mais rigorosas, as pessoas que sonegam impostos, as pessoas que foram filas, as pessoas que cometem os pequenos crimes que muitas vezes são vistas somente como jeitinho e como algo que não deveria ter uma punição específica, que a gente possa problematizar mais essas questões e ter uma punição mais rigorosa. Tranquilaço? Você gostou do vídeo de hoje? O que você acha que vai cair no tema da redação do Enem, hein? Conta pra mim qual você acha que vai ser o tema da redação do Enem. Lembre-se de clicar no sininho para notificações, de se inscrever no canal e depois me chama lá no Instagram também, no @aprendicompapai. Valeu, meus queridos? Então, maravilhoso. Até a próxima. Um grande abraço. Ué! Tchau, tchau!